Serina é um projeto de biologia especulativa criado por Dylan Bajira. Nesse mundo, um pequeno canarinho, junto com outros animais de sua teia ecológica, foram introduzidos em uma lua semelhante à Terra e acompanhados durante milhares de anos de evolução. Ao decorrer dos anos, os descendentes dos canarídeos se ramificaram em diversos grupos, mas com o alvorecer de uma nova espécie que ascendeu dos antigos peixes, as aves agora possuem um adversário à altura. E hoje, eu, o macaco despido, vou te contar como a incrível dança entre presas e predadores influenciaram no surgimento da inteligência e da consciência nas espécies. E mesmo que você ache tudo isso um absurdo, nossa jornada aqui será inteiramente baseada na evolução que nós mesmos sofremos. Quando paramos no episódio anterior, Serina era um lar de uma imensa variedade de criaturas. Até que então, um evento catastrófico acabou com cerca de 90% das espécies. E só depois de 40 milhões de anos, Serina finalmente se recupera do maior evento de extinção da sua história. Antes, no Pangeoceno, nossa Lua passou por intensas atividades sísmicas, unindo todos os continentes em um só. Agora, completados 250 milhões de anos desde o Marco Zero, no último Ceno, esse supercontinente foi dividido em duas massas principais, Serinacta e Serinaustra, além de duas ilhas significativamente grandes, Ansteva e Meridian. Essa é a última grande era dessa lua, e sem dúvida a mais notável. Ao longo desse período, testemunharemos o surgimento de múltiplas formas de vida altamente inteligentes, espalhados pelo continente e adaptados a nichos ecológicos completamente diferentes. Os luvas, por exemplo, são descendentes dos antigos snúfalos e são um dos animais mais comuns no final do Pangeoceno. Eles se destacam por possuírem um focinho coberto de apêndices hábeis e altamente sensíveis. Predadores estritamente carnívoros e noturnos, os luvas se alimentam principalmente de invertebrados e pequenos animais que se localizam no solo. Seu sucesso evolutivo está diretamente ligado à especialização desses músculos nasais e sua intrínseca relação com o meio. Inovações tão eficazes que permitiram aos luvas se espalharem rapidamente por todo o supercontinente do Pangeoceno. Mas antes da gente sobrevoar as florestas de Serinacta e explorar os planaltos de Serinaustra, eu preciso abrir uma discussão aqui com vocês. Toda a base do nosso episódio vai ser construída através da astúcia dos nossos sobreviventes. E quando falamos em consciência, diversas pessoas tendem a resistir e achar que foi um presente herdado só por nós, humanos. Mas quando estudamos e compreendemos a história da vida na Terra, vemos que na verdade ela não passa de uma adaptação evolutiva que qualquer um poderia herdar. E aí surge a pergunta: afinal, o que é essa tal inteligência que tanto nos orgulhamos de ter? Bom, desde os primórdios, há mais de 4 bilhões de anos atrás, a vida demonstrou uma tendência geral ao crescimento da complexidade. E entre o reino animal, se a gente voltar no tempo e observar a longa história dos vertebrados daqui da Terra, essa tendência fica ainda mais clara. Tudo começou há cerca de 500 milhões de anos, e foi mais ou menos nessa época que surgiram os primeiros animais com espinha dorsal, os ancestrais remotos dos peixes, dos anfíbios e eventualmente de todos os répteis e mamíferos da Terra. E foi justamente com os primeiros anfíbios que a coisa começou a ficar realmente insana. Quando essas criaturas, parecidas com salamandras enormes, resolveram explorar a terra firme, o mundo testemunhou algo inédito. Animais com cérebros relativamente grandes e capazes de caçar ativamente os invertebrados, que até então dominavam todo o ambiente terrestre do Carbonífero. Esses primeiros exploradores evolutivos deram origem a dois grandes grupos: os sinapsídeos, que mais tarde originariam os mamíferos, ou seja, nós, e os sauropsídeos, que dariam origem aos répteis e, é claro, às aves. À medida que o tempo passava, esses grupos começaram a mostrar sinais cada vez mais evidentes de avanços neurológicos, tais quais a caixa de crânio maior, a insana capacidade de processamento sensorial e um comportamento que sugerem uma complexidade crescente. Mas a real é que a complexidade de um cérebro não está totalmente ligada ao tamanho que ele tem.
Por exemplo, chegando ao final da era dos dinossauros, por volta de 316 milhões de anos atrás, até mesmo os dinossauros com cérebros menores já eram consideravelmente mais inteligentes do que os antigos anfíbios cabeçudos. E entre eles, o destaque vai mesmo para os dinossauros plumados, parentes próximos das aves modernas. Mas então, depois do grande meteoro que extinguiu os dinossauros, algumas linhagens, como os dinossauros avianos, conseguiram prosperar até hoje. Só que, curiosamente, muitas dessas aves que herdaram cérebros relativamente grandes em comparação ao seu corpo, como a galinha, deixaram de ocupar um papel assim ativo na questão da inteligência. E com o tempo, elas foram facilmente superadas pelos mamíferos. Mas por que eu tô falando disso tudo? O ponto que eu quero chegar aqui, rapaziada, é que ao longo de centenas de milhões de anos, a inteligência não surgiu de uma vez só, e muito menos seguiu uma linha reta. Ela apareceu em momentos distintos, em linhagens diferentes e sempre como uma resposta criativa à complexidade do ambiente. Afinal, o que é inteligência, se não a capacidade de perceber, interpretar e reagir aos elementos ao redor? Talvez ela não dependa só de um cérebro grande ou complexo, mas sim de uma necessidade de competir e de se adaptar. Pensa comigo, os seres humanos são sem dúvida os animais mais inteligentes que já existiram. Pelo menos pelo que a gente sabe, né? Nossa evolução cerebral foi incrivelmente rápida. Rápida demais para a gente não levantar algumas perguntas, tipo, como que a gente conseguiu em tão pouco tempo acumular tantas mudanças benéficas? Uma possível resposta está na competição instintiva. Praticamente, a gente é uma espécie movida pela competição. E quando eu tô falando isso, é porque a gente consegue enxergar ela em todos os âmbitos da nossa sociedade. No esporte, no trabalho, na política, nos relacionamentos, enfim, não é de hoje que a gente ama uma disputa. Vamos olhar para a África agora, no nosso passado, lar de predadores gigantes, onde sobreviver exigia decisões rápidas, adaptações e um jogo de cintura absurdo. Foi nesse exato cenário hostil que a nossa inteligência começou a se moldar. Hoje, nossa sociedade nada mais é do que uma extensão desse ambiente competitivo. Só que em vez da gente fugir de leões e comer frutinhas, agora a gente compete por vaga e status. Bom, e claro que essa reflexão eu tirei das vozes da minha cabeça, então sinta-se à vontade para discordar aí nos comentários. Mas sim, gente, eu realmente acho que a gente só é tão inteligente porque a gente também é insanamente competitivo. E não só isso, rapaziada, à medida que íamos criando esses instrumentos artificiais de competição, intrinsecamente estávamos favorecendo a evolução de um cérebro astuto. Frutos da nossa própria seleção artificial, somos resultados do instinto mais animal da natureza. E os mamíferos são irrelevantes para a história da vida de Serena, mas eles ilustram bem a inesperada tendência evolutiva de aumento da inteligência. E assim como na Terra, nos céus de Serena, os canarídeos passaram pelo mesmo processo. Introduzidos inicialmente em Serena, sem ameaças, eles tornaram-se pastores lentos, dóceis e por muitas vezes burros, como se fossem dodôs. Tudo porque eles não precisavam ser espertos para sobreviver. Mas como dizem por aí, de onde sai um trouxa, também sai um malandro. À medida que novos predadores e competidores surgiam, os canarinhos passaram a ser caçados, e com isso, a pressão por estratégias mais sofisticadas retornou. Afinal, predadores mais espertos exigem presas mais espertas. E é justamente essa dança que vai ajudar a gente a entender as adaptações que vão surgir por aqui. Voltando para nossa Lua, os luvas do Pangeoceno são um baita exemplo de como uma adaptação pode dar tão certo que muda completamente o jogo evolutivo. Lembra que eles têm 5 flagelos móveis no bico? Pois é, parece bizarro, mas funcionou absurdamente bem. Tão bem que quando começaram a se espalhar pelo continente, cada população foi se especializando, cada uma ocupando um nicho diferente. E adivinha só, isso criou dinâmicas completamente únicas. O Guimu é um ascendente dos luvas e passa uns dias pastando a vegetação da floresta tropical. Como todo herbívoro, ele deve se manter atento, porque a qualquer hora predadores podem atacá-lo de qualquer direção. Entre eles, o Luva do Terror virou predador de topo de cadeia nas florestas de Serinacta. Imagina só, uma criatura do tamanho de um cachorro gigante, manchada de marrom e cinza, se movendo sorrateiramente pelo bosque.
À primeira vista, até parece um animal comum, mas quando ele fica na posição ereta, meu amigo, ele vira um completo pesadelo. A cabeça dele é nua, o que sugere uma alimentação de carcaças, e em vez de um bico ou focinho, o que você tem nele são 5 dedos articulados, cada um coberto com dentes de queratina com 5 centímetros de comprimento. Como se não bastasse, suas garras ainda maiores nas pontas basicamente os tornam uma máquina assassina. Mas nem todos os luvas seguiram o caminho do gigantismo. Os Terres, por exemplo, são um grupo bem mais discreto e incrivelmente bem sucedido. Eles são encontrados em boa parte do mundo e ocupam uma variedade enorme de nichos ecológicos. Os Terres são mais ágeis, adaptados e a sua característica mais notável é a redução do número de seus apêndices faciais, mas a compensação em uma especialização de 2 tentáculos, extremamente hábeis. Como se fossem trombas de elefantes. Sobrevoando a floresta e indo para a costa do continente, a gente encontra um outro tipo de luva, os squawks. Eles são onívoros e generalistas, basicamente comem de tudo, mariscos, insetos, pequenos tríbetes, sementes, frutas, tubérculos e até folhinhas verdes. Essa quantidade absurda de luvas demonstra uma tendência evolutiva clara. E assim, a inteligência continuou evoluindo como uma resposta direta à pressão ecológica e à competição por sobrevivência. Dentro dessa espiral evolutiva no último Ceno, essa tendência não só continuou, como também se intensificou. A chamada corrida cerebral foi um processo de competição e predação que impulsionou o aumento da inteligência, favorecendo não apenas uma, mas sim diversas linhagens isoladas. E embora as aves tenham saído na frente com vantagens claras em termos de estrutura cerebral e capacidade de aprendizado, elas não ficaram sozinhas nessa corrida. Os peixes e invertebrados, também introduzidos em serinas ao mesmo tempo que eles, mesmo partindo de um ponto evolutivo, digamos, mais primitivo, acabaram entrando no jogo. Sob fortes pressões seletivas, essas criaturas consideradas inferiores foram forçadas a se adaptar. Em vários casos, essa pressão levou à emergência de comportamentos e capacidades cognitivas comparáveis à das aves, mas em um período de tempo muito mais curto. Já nos invertebrados, os efeitos da tendência cerebral são geralmente menos perceptíveis, mas não completamente ausentes. A eusocialidade entre as formigas continuou a se refinar a níveis ainda maiores. Algumas formigas no último Ceno levaram um tema da mente coletiva a novos extremos, com colônias móveis que operam como se fosse um único grande organismo. A alta inteligência individual é muito difícil nas espécies pequenas, devido ao tamanho necessário do cérebro para armazenar informações. Mas nos invertebrados aquáticos, que são capazes de atingir tamanhos maiores devido ao suporte da água que os deixa mais leve, elevaram os moluscos para um novo patamar. Enquanto isso, em terra firme, uma verdadeira revolução começou, algo que mudaria completamente o rumo da história da vida de Serena. Estamos falando de um grupo inteiramente novo que vamos chamar de Orelha Galhada, um nome que logo vai fazer sentido. Esses recém-chegados são herbívoros como muitos de seus parentes, os circoodontes, e se alimentam de plantas lenhosas nas florestas serianas. No entanto, os orelha galhada eles não se contentam com os arbustos baixos, eles foram além, graças a uma adaptação que à primeira vista parece tão bizarra quanto engenhosa: orelhas articuladas. Os orelha galhada modificaram uma parte presumidamente auditiva do corpo em verdadeiros apêndices manipuladores. E eu sei que isso pode parecer absurdo, afinal, quando pensamos em orelhas, imaginamos aquelas estruturas moles, cartilaginosas, sem nenhuma função prática além da audição. Mas o orelha galhada não é um mamífero como a gente. Eles descendem dos mudwickets, e suas orelhas têm uma origem completamente diferente. Elas derivam das placas branquiais ósseas de seus antepassados aquáticos. Isso significa que, ao contrário das nossas, as orelhas dos galhadas mantêm uma base esquelética funcional perfeitamente móvel, articulada e estruturalmente robusta para enfrentar tarefas que exijam precisão. Outro grupo que elevou o desenvolvimento dos músculos auriculares são os armox, o maior de todos os circoodontes. Podendo ultrapassar meia tonelada, seu corpo maciço é completado por um par de orelhas imensas, largas e insanamente blindadas.
Quando ameaçado, o Armox pode estender e até mesmo girar essas orelhas para prevenir mordidas letais de grandes predadores. Esses predadores, aliás, representam um clado mais radicalmente divergente entre os cicoadontes. Enquanto muitos mantiveram dietas variadas, os carnívoros se tornaram quase que exclusivamente predadores, com adaptações dentárias e comportamentais altamente especializados. Entre eles, vamos destacar os circoadogs, criaturas que são absurdamente parecidas com lobos em termos de comportamento e nicho ecológico. Eles dominam os habitats mais abertos de Serina, onde a velocidade e o trabalho em grupo são estratégias de caças essenciais para a sobrevivência. Viajando para as densas florestas tropicais de Serinacta no início do último Ceno, em um ambiente quente, úmido e sem estação definida, duas linhagens completamente distintas evoluíram para estilos de vida surpreendentemente semelhantes. Ambas adotaram uma vida arborícola, tornando-se escaladores ágeis. Esses animais são sociais, onívoros e altamente adaptáveis. Fruto de uma fascinante convergência evolutiva, um deles descende de uma ave de bico mole e o outro de um peixe que colonizou o ambiente terrestre. Estamos falando dos boras e dos simiágibes. Os boras descendem do lendário pássaro-luva e são criaturas extremamente sociais e inteligentes. Dotados de apêndices faciais altamente desenvolvidos, com o tempo eles foram transformados em verdadeiros membros manipuladores. Compartilhando os galhos estão os simiágibes, descendentes diretos dos famosos cartwells. Suas patas dianteiras deram origem a 2 pares de membros anteriores, e suas caudas se dividiram em 2 longos dedos. O resultado é uma criatura verdadeiramente hexápoda, com 6 membros extremamente funcionais. Essas estruturas que se originaram do seu antigo pulso ancestral tornam os simiágibes excepcionalmente estáveis e versáteis nas florestas. Eles escalam, se alimentam e se deslocam com uma incrível agilidade, vivendo pacificamente com os boras. Mas então, outro descendente dos canarídeos tomaria o protagonismo: os pássaros texugos. Pesando entre 2 a 7 quilos, hoje eles são uma das criaturas mais comuns das florestas e dos bosques. Discretos, mas numerosos, eles são da mesma linhagem dos nossos antigos pássaros toupeira. Entretanto, além das formigas, é claro, a espécie mais presente nos nichos de Serina são os pássaros metamorfos. E sério, no quesito formas de vidas fantásticas, os metamorfos com certeza estão no topo da lista. E mesmo que eles só tenham atingido seu auge lá no último Ceno, essa linhagem vem se desenvolvendo desde o Termoceno. Basicamente, tudo começou com aves que botavam ovos pequenos com cascas moles, o que tornava o processo reprodutivo muito rápido, mas deixava os seus filhotes extremamente frágeis e subdesenvolvidos. Ao longo de milhões de anos e incontáveis tentativas, a metamorfose se mostrou uma das melhores adaptações. Pensa comigo, rapaziada, um único ser que muda drasticamente ao longo do tempo oferece uma baita vantagem evolutiva. Ao assumir diferentes formas ao longo da vida, um indivíduo pode ocupar vários nichos ecológicos em diferentes fases da vida. E isso atinge diretamente suas chances de sobrevivência e reduz a competição entre indivíduos da mesma espécie. Entre os vários exemplos, encontramos os metamorfos que começam a vida como criaturas aquáticas, tão bem adaptadas à água que são facilmente confundidas com peixes. Conforme crescem, elas vão desenvolvendo membros e ganhando forma. Já na sua fase adulta, sua pele é substituída por uma pena grossa e ela adquire a capacidade de voar. Incrível, não é? E entre os menores pássaros metamorfos, temos os pinças de zebra, aves do tamanho de uma mosca que iniciam sua vida quase como se fossem uma berne. Já do outro lado da balança, temos os bunsins. Com 15 metros de altura, eles são os maiores metamorfos que já pisaram em Serina. E com o passar de 65 milhões de anos dessa nova era, o começo do último Ceno finalmente chega ao fim. Os primeiros 15 milhões de anos dessa era final foram um espetáculo de abundância, uma explosão de diversidade como nunca vista antes em Serina. Mas como toda era dourada da história natural, isso também estaria prestes a acabar.
As mudanças climáticas que vinham se acumulando lentamente ao longo dos últimos 10 milhões de anos, agora atingem um ponto de ruptura com a chegada abrupta e violenta da primeira era glacial do último Ceno. E olha, essa virada não veio do nada, tá? A atividade vulcânica, que durante anos ajudou a manter o clima aquecido ao liberar dióxido de carbono, começou a diminuir. Ao mesmo tempo, a vegetação, tanto em terra firme quanto nos oceanos, se espalhou com uma força tremenda durante a fase quente e fértil dessa era, sequestrando uma enorme quantidade de carbono na atmosfera. Com menos CO2, o efeito estufa entrou em colapso e o planeta começou a resfriar rapidamente. Enquanto isso, no continente de Serinacta, o gelo avança um pouco mais devagar. Nesse cenário, 2 cães dente de sabre perseguem um mamute trunco e seu filhote. Isolados do rebanho por uma forte tempestade, a matilha é pequena e eles sabem que com apenas um golpe dessa mãe, eles vão de vala. A estratégia, então, não é enfrentar esse adulto diretamente, mas sim separá-la de seu filhote. Já no extremo sudeste, um verdadeiro salto evolutivo aconteceu. Os antigos orelha-galhadas deram origem a uma linhagem completamente revolucionária. Com o avanço brutal da glaciação nas regiões polares, só os descendentes mais adaptáveis e espertos resistiram. Entre eles, temos os carpinteiros. Herbívoros por natureza, os carpinteiros são jardineiros do próprio mundo. Moldados pela evolução como verdadeiras ferramentas vivas, eles desenvolveram um corpo e um comportamento que lhes permite cultivar, construir e planejar abrigos. Eles constroem casas com galhos cuidadosamente escolhidos, formam sociedades complexas e têm uma percepção aguçada dos padrões naturais ao seu redor. São engenheiros ecológicos capazes de modificar o ambiente em benefício próprio. E ainda por cima são completamente pacíficos. Mas todo paraíso tem seu predador. Compartilhando o território com os carpinteiros, temos os coveiros, parentes distantes dos pássaros texugo. Eles são aves pequenas e frágeis, mas extremamente inteligentes. Os coveiros são mestres em criar ferramentas e armadilhas engenhosas. Seus grupos não apenas caçam, mas também observam, aprendem e contam histórias sobre os outros seres. Essa conexão com a natureza ao seu redor iniciou um processo de materialização dos pensamentos em formas rudimentares de arte. Rabiscos nas rochas, marcas no solo, representações simbólicas datam a primeira concepção da cultura. Porém, com o avanço implacável do gelo, os coveiros, que por sua vez eram predadores, foram pressionados a inovar rapidamente. A escassez de alimento os fizeram cruzar uma linha que eles jamais deveriam ter pisado. Ativamente, eles começaram a caçar os carpinteiros e seus filhotes. Era o início de uma guerra que duraria milênios. Do outro lado dessa rivalidade, os carpinteiros, mesmo sendo herbívoros pacíficos, perceberam que estavam diante de uma ameaça existencial. Para eles, os coveiros deixaram de ser apenas predadores e passaram a ser agentes do caos, causadores do desequilíbrio e da desordem, um erro da natureza que precisava ser corrigido. E com isso, os carpinteiros pacíficos declararam guerra aos coveiros. Ao longo de gerações, os coveiros foram sendo empurrados para o limite da sua extinção. Mas então, algo muito inesperado aconteceu. Em regiões remotas, abandonadas no tempo, os carpinteiros começavam a encontrar registros antigos, desenhos, marcas e símbolos, que no início pensaram ser obras dos seus próprios ancestrais. Mas com o tempo, eles entenderam a verdade. Aquelas manifestações culturais eram na verdade dos coveiros, seus maiores inimigos. Um choque profundo floresceu o instinto mais selvagem dos carpinteiros, a compaixão. A partir desse momento, tudo mudou. Os poucos coveiros sobreviventes deixaram de ser caçados e passaram a ser compreendidos, estudados e respeitados. E assim, uma grande dinâmica de cooperação ativa nunca vista antes em Serina acaba de surgir. A decisão dos carpinteiros de se aliarem a seus antigos inimigos os levaria à sua própria seleção artificial.
Duas espécies, de origem completamente diferentes, passaram a moldar o mundo juntas. E durante séculos, os carpinteiros e coveiros prosperaram lado a lado, dominando novos ambientes e acumulando conhecimento com o tempo. Pobres criaturas. Tão inteligentes e ao mesmo tempo tão pequenas, que nem enxergavam a sequência de eventos que estavam acontecendo naquela lua. O frio agora tomava conta de boa parte dos continentes, e com ele veio a sentença dos carpinteiros, o colapso do único alimento que os sustentava. Apesar de serem generalistas, os carpinteiros haviam moldado seu ecossistema através da agricultura. Com o tempo, a seleção artificial e a prática da monocultura os tornaram dependentes de um punhado de espécies vegetais. Plantas essas que simplesmente não resistiram à queda da temperatura. Sem alimento, os carpinteiros começaram a desaparecer. E mesmo com a lealdade e os esforços dos fiéis aliados, os coveiros, eles não conseguiram resistir ao peso da extinção. Numa noite calma e gelada, o último carpinteiro ergue os olhos para o céu, contemplando as estrelas enquanto aguarda o seu fim. Chegado a hora, depois de uma longa vida e marcada por inúmeras perdas, ele reúne seus amigos para uma despedida simples, mas cheia de significado. No fundo, ele sempre soube que a grande era de sua espécie estava próxima do fim. Mas mesmo diante da extinção, ele carrega uma compreensão profunda e serena sobre o mundo. Eles sabem que os coveiros, seus companheiros e antigos inimigos de jornada, seguirão vivos girando na roda da vida. E assim, com o último suspiro, o grande revolucionário de Serina desaparece. Mas isso não significa que Serina se renderia. Ao longo de 30 milhões de anos seguintes, os coveiros dedicaram sua vida para encontrar espécies inteligentes que habitam essa lua extraordinária. E com elas, atingirão patamares inimagináveis, como a grande corrida espacial, cujo qual vou deixar para o vídeo seguinte. E se você ficou comigo até o final desse vídeo, muito obrigado mesmo por dividir o seu tempo comigo. Sério, vocês não têm ideia como me deixa muito feliz saber que existem inúmeras outras pessoas apaixonadas no universo da biologia especulativa. No mais é isso, deixe seu like, seu comentário e sua inscrição. Até o próximo encontro e tchau!